O comando polígono, ele desenha polígonos com 3, 4 ou infinitos lados. Então, a primeira opção que ele já te dá aqui é de 4 lados. 4 lados é um retângulo, tá? Então, você clica num ponto, ele vai perguntar para você se ele está inscrito ou circunscrito num círculo. Eu vou dar simplesmente um Enter aqui, para a gente ver o que significa isso. Se você parar aqui com o mouse um pouquinho, ó, ele vai te dizer o que é o circunscrito e inscrito em um círculo. Então, quando você faz um polígono, ele tem um raio, e esse raio vai estar passando por dentro ou por fora de um círculo. Para ajudar aqui, eu vou fazer um círculo aqui, de um tamanho qualquer, e novamente vou colocar o comando polígono. POL é o atalho para polígono. Então, ele pede primeiro o número de lados. Eu vou colocar 5. Então você pode especificar o centro do polígono ou o edge, que significa a lateral do polígono. Vamos fazer com o centro primeiro. O centro vai ser o centro do círculo, ok? E ele vai estar inscrito, ou seja, pelo lado de dentro, ou circunscrito, lado de fora. Se ele estiver inscrito, e eu colocar ele em um raio que é o mesmo raio do círculo, ele vai me desenhar desse modo. Vou repetir o comando, mesmo 5 lados, mesmo centro, e colocar ele circunscrito. O que vai acontecer? Ó. Então, com o mesmo raio que eu usei antes, ele vai ser circunscrito. Vamos colocar isso aqui numa outra cor, para ficar mais fácil da gente entender. Tá? Então aqui eu tenho um polyline. Ué, mas não era um polígono? Por que é uma polyline? Depois que você desenha um polígono, ele se transforma em uma polyline com várias linhas. Aqui é simplesmente uma polyline com 5 linhas. Isso eu sempre imaginei que o CAD ia mudar isso qualquer dia desse, que você poderia mudar os lados dele por aqui, mantendo a mesma opção, mas não. Então você, não queria 5 lados, eu queria 6 lados. Tem alguma opção que eu possa fazer isso aqui? Não, porque ele não trata isso como um polígono, ele trata como uma polyline de vários lados, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer um polígono de 25 lados, certo? Clico aqui, inscrito, praticamente um círculo, tá? O que acontece? Vamos voltar só um pouquinho. Eu vou fazer um círculo aqui, só vou dar um Enter, um outro círculo aqui, um Enter, outro círculo, um Enter, círculos do mesmo raio, tá? Vamos selecionar tudo aqui, só colocar a mesma cor aqui para diferenciar. Bom, se eu fizer um polígono de 3 lados, centro, inscrito, está aqui. Um polígono de 4 lados, centro, inscrito, estou aqui. Aqui, 5 já foi, vamos colocar de 10. Centro, inscrito. Então, vocês já notaram que quanto mais lados eu colocar, mais ele vai se assemelhar com um círculo. O círculo seria um polígono com infinitos raios, tá? Então vou exagerar aqui, vamos ver o que acontece com 250 lados. Eu vou clicar aqui, inscrito, e vou colocar aqui. Então se eu der um zoom muito próximo, ele praticamente, ó, agora que você consegue ver uma diferença entre um e outro. Se eu clicar aqui, olha lá, o que vai acontecer? A quantidade de lados que esse polígono tem. Tá? Qual a outra opção? Você desenhar o polígono não pelo raio, mas pelo lado dele. Então vamos lá. Eu vou fazer um retângulo.
Ah, uma coisa que eu não disse. Tá vendo aqui que ele deu uma travadinha? Essa travadinha significa que você está fazendo um quadrado. Ó, eu estou vindo aqui, a mão livre, a hora que ele travar no ângulo de 45 e aparecer essa linha verde, significa que os dois lados são iguais. É um quadrado com medida qualquer aqui, mas é um quadrado. Ok? Travou, quadrado. Então, eu vou fazer Ele está com espessura ainda. Vamos tirar a espessura dele? Entra aqui, W de espessura, 0. Agora aqui e aqui, muito bem. Esse aqui eu vou deletar. Eu estou com ele aqui. Eu quero fazer um polígono de 5 lados. E o lado do polígono ele vai ter que ser desse tamanho. Então, ótimo. Eu venho aqui, polígono, e ele vai ter 5 lados. E ao invés de centro, eu clico em E, Edge, ou clicar aqui ou digitar a letra E no teclado. Então ele vai perguntar para mim o primeiro ponto e o segundo ponto. Olha que legal, ele vai crescendo o polígono de acordo com o tamanho que eu quero. Eu posso digitar um tamanho aqui, ó, 7, por exemplo. Ó. Então eu venho aqui e eu sei que esse tamanho, esse lado dele tem 7. Ou eu posso alinhar ele a isso que eu estava desenhado aqui. Então, ó, eu vou desfazer o comando e vou deixar ele ali. Eu vou fazer um triângulo agora pegando por essa base aqui. Então, POL, polígono, 3 lados, E de edge, lado, primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui. Então eu tenho um triângulo aqui medido pelo lado. Então ele esquece essa coisa de inscrito ou circunscrito, tá? Não pega mais pelo centro e pega pelo lado do polígono. Tranquilo? Ah, vou fazer um quiosque. Muito bem, eu tenho aqui um retângulo que eu tenho daqui até aqui, uma calçada, e quero fazer um quiosque agora de 5 lados, 6 lados aqui nesse ponto. Que um lado dele tem que ser igual a esse. Polígono, 6 lados, E, Edge, clico num ponto, clico no outro, está aqui o meu quiosquinho no final da rua. Perfeito? Então, depois que o polígono ele é executado, ele se transforma numa polyline e vai ter as mesmas configurações de polyline. Muito bem? Então é isso, pessoal. A gente também está no canal Rumble. E quem puder dar uma olhada lá, se inscreve lá, é muito legal. É uma plataforma um pouco mais nova, bem mais nova do que o YouTube. E nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais.